Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos, dentro aqui da disciplina de Fundamentos de Materiais e Logística, falar sobre a administração de estoques. Bom, o que são estoques? Segundo alguns autores, Slack, o Ballo, o Gurgel e o Francischini, estoque é a acumulação armazenada de recursos materiais em um sistema de transformação. Estoque são pilhas de componentes e matérias-primas, produtos em processo, produtos acabados, que surgem em numerosos pontos dos canais logísticos da empresa. E podem ser entendidos também por quaisquer quantidades de bens físicos que sejam conservados de forma improdutiva por algum intervalo de tempo. Então, como nós vemos, de forma bem clara aqui nas definições, é um conjunto de materiais que estão parados em algum momento ali da produção, da operação produtiva organizacional, ou estão aguardando para comercialização, ok? Alguns quesitos que precisamos aqui considerar quando falamos de estoque, é o tempo despendido na movimentação desses itens, tanto com a carga e descarga desses itens, a montagem de carga, de caminhões, de veículos aí para o transporte deles, com a chegada desses itens também. O valor movimentado com esses materiais, ok? E o espaço que eles ocupam dentro da nossa organização. Em alguns casos, quando não se há muito giro dentro desses materiais, o giro de estoque que a gente fala, ocorre que podemos ter perdas com avarias, com obsolescência desses produtos, que a gente vai falar um pouco mais à frente, e o espaço também fica ali inviável para a utilização de outra função, outra tarefa naquele local, ok? Bom, os tipos ou nomenclaturas que a gente tem aqui, estoque de matéria-prima, estoque de materiais em processo, que eles não são insumos, não são produtos finais, já foram mexidos, mas ainda você não concluiu a operação produtiva. Então, por isso, materiais em processo. Produtos auxiliares, peças, produtos acabados, estoque de canal, estoque de antecipação, de ciclo, de segurança. Esses últimos a gente vai falar um pouquinho mais à frente. É importante também compreender onde que estarão localizados esses estoques de materiais. Pode ser que a organização ela não mantenha dentro da estrutura física dela grandes estoques de materiais. Ela utilize aí uma forma de estocagem, por exemplo, ela é uma organização que só vende o produto para o cliente, é o varejo, ok? Então, ao invés dela manter estruturas enormes aqui de estocagem, ela faz um acordo com a indústria, ok? E aí a gente tem que pensar toda a questão da logística, que nós vamos ver à frente aqui dentro da disciplina. Ela pode fazer um acordo de fornecimento, que rapidinho a indústria fornece, envia os produtos para ela. Então, o estoque, em tese, estaria mantido lá na indústria, ok? E aí, então, a gente pode manter na indústria, na parte da distribuição, lá nos fornecedores, no varejo, no atacado, essa questão aí dentro da cadeia de suprimentos e de distribuição do produto, ok? Como eu falei, então aqui eu vou retomar a definição, o que seria um estoque de canal. Então, são estoques em trânsito entre os pontos da cadeia produtiva. Ora, quando você faz uma aquisição, quando você compra um produto, ele vai ser movimentado lá do fornecedor até a sua organização. Enquanto ele está sendo transportado, nós damos a denominação de estoque de canal. Estoque de antecipação é o estoque utilizado quando a organização trabalha muito com essa lógica de flutuação de demanda, com sazonalidade. Então, antes de chegar determinada época na qual eu vou comercializar aquele produto, eu já começo a fazer estoques por antecipação, como o nome já diz, ok?
sabendo que mais à frente eu vou ter um pico de demanda, vou ter um aumento da demanda, né? Um exemplo aqui, chocolate para Páscoa. Alguns meses anteriores à Páscoa, as organizações já começam a produção, né, dos ovos, enfim, né, e mantém isso armazenado para, né, comercializarem na época apropriada. Estoque de ciclo. O que é o estoque de ciclo? Bom, dentro das organizações, né, em alguns casos, nós temos restrição, né, de equipamentos, temos um equipamento que faz várias funções ou vários produtos, ok? Então, nesse caso, né, você utiliza o equipamento e aí, para fazer um produto, estoca uma quantidade adequada desse produto que possa atender a demanda por certo período de tempo, ok? E, posteriormente, você vai manufaturar o produto. Então, por isso, o exemplo aqui não é uma padaria, faz 3 tipos de pães. Então, você vai lá, faz o tipo 1, né, o pão tipo 1, faz uma quantidade, por exemplo, vai aguentar a manhã inteira, né, de fornecimento, e aí acabou, estoque, coloca lá à disposição para venda e você vai usando o forno para assar ou outro equipamento, né, para fazer os outros tipos, ok? Então, isso aqui que é o estoque de ciclo. E o estoque de segurança, como o nome já diz, segurança, né, ele é uma quantidade de produtos dentro da organização mantida, né, para que ela possa auxiliar a organização e manter o fornecimento, né, ao cliente, caso haja algum problema, né, no canal de fornecimento, ok? Então, uma quantidade, por exemplo, quando você faz um pedido, né, o produto às vezes não chega automaticamente no mesmo dia, enfim, na mesma semana para a organização. Então, para esperar esse tempo até chegar na organização, né, o produto, nós vamos manter um estoque de segurança para cobrir essa defasagem de tempo que a gente tem, né, entre a compra e a entrega, ok? Então, basicamente é isso. A gente vai retomar essa loja do estoque de segurança com alguns cálculos ali mais à frente. Algo que é muito importante nós considerarmos aqui dentro da gestão, né, de materiais e de logística é a questão dos custos, né? Então, manter estoque, né, nós temos uma série de custos envolvidos e que vão influenciar, né, na quantidade que você vai manter de produtos, né, dentro da organização e nessa decisão de manter ou não manter produtos estocados. Então, vamos acompanhar, né? Tem o custo de colocação do pedido. Então, para fazer um pedido, você já tem um custo de tempo, né, de alocar uma pessoa para fazer aquele pedido, tem o custo do frete, ok? Então, custos aí que a gente vai chamá-los de colocação do pedido. A cada momento que você fizer o pedido, você vai incorrer nesses custos. O custo de falta também, né, é muito importante, porque se falta o produto, o cliente pode buscar uma outra organização para o fornecimento, né, desse produto. E se você trata de uma operação produtiva, né, você falta peças, falta insumos, você, né, não produz itens, ok? Custo de oportunidade. O que seria o custo de oportunidade? Se você emprega uma quantidade de recurso financeiro, né, na compra ou na produção de itens e deixa estocado, aquele valor está, digamos, parado ali, ok? Então, enquanto você não comercializar, né, você não tem aquele dinheiro na conta para fazer outras movimentações, né? E aquele dinheiro, ele poderia estar sendo utilizado de uma outra forma, seja para fazer um investimento, seja, né, para aquisição de alguma outra coisa que a organização demande. Então, isso a gente chama de custo de oportunidade. O que você deixa de ganhar, né, ao fazer uma determinada escolha. No caso aqui, na escolha por ter determinada quantidade de estoque, ok? Esse custo, né, a gente calcula muito usando a taxa de juros que esteja vigente no país, ok? Então, por exemplo, a gente pode pegar a Selic, né? Quanto que ela vai estar aí quando vocês estiverem assistindo essa aula, né? Então, você tem que por exemplo, você tem R$100. Se eu investisse R$100, né, hoje, quanto que eu ganharia essa determinada taxa de juros, né? E a mesma comparação, se eu pegasse R$100 e mobilizasse ele comprando, né, ou
produzindo algum item ali dentro da organização, ok? Então, é essa a lógica do custo de oportunidade. Nós vamos retomar ele também dentro dos cálculos que a gente faz desse custo de estoque. Custo de armazenagem e manuseio, né? Essa lógica de para armazenar eu preciso de um espaço físico, no qual eu vou ter que investir, né? A manutenção desse espaço físico. Manuseio, eu vou ter que ter equipamentos, né, especializados aí para a movimentação desses itens, ou pessoas para fazer essa movimentação, e eu vou incorrer, então, em gastos financeiros para isso, né? Mais à frente, a gente vai ver um pouco também sobre armazenagem e movimentação de materiais, ok? Locação, climatização, iluminação do armazém, né? Então, entra aí nos custos com armazenagem, que eu já citei. E com perda e furto, quando você tem muitos itens, né, e várias pessoas manipulando esses itens, tendo acesso à área de armazenagem desses itens, pode acontecer, né, que ou alguém deixe cair, enfim, né, movimente algum item ali e ele quebre, sofra algum tipo de avaria, ou pode acontecer furto também, né, por isso que é importante a gente sempre cuidar da segurança aí dentro da área de materiais, ok? E a obsolescência, se o produto, né, for tecnológico e não tiver um giro alto, pode ser que ele fique agarrado lá por muito tempo, né, e a gente tenha lançamentos no mercado muito mais tecnológicos e depois você, né, vai ter que abaixar o preço para poder comercializar, vai ficar um pouco mais agarrado ainda, né, para a comercialização, ok? Então, é nesse sentido que a gente trata todos esses custos, né? Quanto maior a quantidade de itens, né, maior é o custo de manutenção que eu tenho, né? Então, esse gráficozinho aí vai estar mostrando isso. Mas quanto mais eu tenho itens também estocados, né, eu não preciso ficar fazendo pedido ou mandando produzir. Por isso, o custo do pedido, ele, né, essa curva, né, meio rosa, né, no gráfico, ela está reduzindo, né, ela está caindo. E aí, né, a gente tem que achar o custo total, né, qual que é a melhor relação para a organização ali trabalhar. Falando sobre o custo total de estocagem, nós temos essa equação aqui que os autores sugerem para o cálculo do custo de estocagem, ok? Então, vamos acompanhar aqui cada um dos fatores dela. Bom, então, né, C estoque, custo de estocagem é igual. Vamos ver a primeira parte aí, né, denominada custo de carregamento. É o CA, que é custo de armazenagem, né, mais I. E o que é? Né? É uma taxa, é a taxa de juros que estiver vigente, né? Como eu falei, né? Pode ser a taxa Selic, né? Que vai envolver essa lógica do custo de oportunidade que eu falei anteriormente, ok? Então, é CA, custo de armazenagem, mais I, que é uma taxa de juros, vezes P, que é o preço do item, né? O preço que você pagou, o preço de compra daquele item, ok? Fechando, né? Fecha o colchete aí, vezes Q dividido por 2. Q é o lote de compra, né? A quantidade que você pede, né, para o seu fornecedor, né? A quantidade que você adquire ali, dividido por 2. Então, tudo isso aqui é o custo de carregamento, essa primeira parte da equação, ok? Custo de obtenção, né? Então, tudo isso mais CP vezes D dividido por Q. Bom, vamos lá. CP é custo por pedido. Então, toda vez que você vai fazer um pedido, você vai ter que pagar frete, tem alguns custos administrativos, com nota fiscal, etc. Ok? Então, é esse CP que tem na equação. Vezes D sobre Q. O que é D sobre Q? D é a demanda. Quantos itens que você precisa, né, para sua organização, por exemplo, em um mês ou no ano, né? Depende de para qual que é o horizonte de tempo que você está fazendo o cálculo, né? Então, vamos lá, a demanda anual, né? Vamos fazer esse cálculo todo aqui anual. Preciso de 20 mil itens no ano. Então, minha demanda, que, como eu falei anteriormente, é o lote de compra. Vamos dizer que você compra em lotes de 2.000 unidades.
Então, vamos lá. Você tem uma demanda de 20 mil itens e um lote de 2.000 unidades. Então, quantos pedidos você irá fazer? 20 mil dividido por 2.000 unidades, vão dar 10, né? Então, D sobre Q, no caso aqui, são 10. Então, é a quantidade de pedidos que você faz, ok? Então, vai ser CP vezes D sobre Q. Isso é o custo de obtenção. Então, custo total de pedido que você vai ter, ok? Vamos mais à frente. CI é custos independentes ou invariáveis. Bom, mesmo você tendo uma grande quantidade de estoque ou zero de estoque, você vai ter que, por exemplo, pagar o aluguel, né, da sua organização, da área de armazenagem, ok? Então, CI seria o custo independente. Mais D vezes P. D vezes P é o custo de aquisição. Então, retomando um exemplo, eu tenho uma demanda de 20 mil unidades por ano. P é o preço de cada unidade do produto, né? Então, se eu tenho 20 mil unidades, que é a minha demanda, e cada produto é R$1 que eu paguei para o meu fornecedor, então meu custo de aquisição vai ser de 20 mil reais, ok? 20 mil vezes 1. Aqui, pessoal, né, para não ficar muita dúvida, né, parem, dê uma pausa, né, retomem a fala minha, né, e vai anotando isso, né, no caderno, né, para facilitar o entendimento e o acompanhamento de cada uma dessas variáveis, ok? Embaixo no slide, né, tem falando aí o que é cada coisa, né, Q sobre 2 estoque médio, CP é o custo por pedido, D sobre Q, né, D demanda, Q lote de compra, CI, custos independentes, D vezes P, né? D é a demanda, P é o preço de compra do produto, ok? Basicamente, todo exercício, né, tirando a organização mesmo, que você vai, né, ter que levantar os dados, né, ter que identificar todos esses dados, né, quando vocês fizerem algum exercício, né, já vai estar falando, né, sobre cada um desses dados. Então, é só alocá-los dentro aqui da equação, ok? Então, aqui, né, só uma análise mais específica, né, sobre o custo de carregamento, que é CA mais I vezes P, né? Então, I é taxa de juros, como eu falei, e P é preço do item, né? Então, I vezes P é o custo de capital, o custo de oportunidade que você tem ali da organização, ok? Então, pode ser dado, né? Aqui está em dólar porque está utilizando, né? Na literatura sempre usa isso, os livros, né? Mas é reais por unidade por ano, reais por unidade mês ou dia, ok? Um exemplo aqui, né? Só do custo de carregamento, que faz parte do custo de estocagem. Então, sigam comigo. Um item tem custo de armazenagem anual total de 0,60. Então, é o meu CA por unidade. E preço de compra unitário de 2, vamos falar aqui reais, né? R$2. Então, P é 2. Considerando uma taxa de juros de 12% ao ano, esse 0,12. A gente não coloca 12 direto, né? Sim, já faz a divisão, 12 por 100, né? 0,12. Calcule o custo de carregamento desse item. Então, né? Custo de carregamento é igual a custo de armazenagem mais I vezes P. 0,60 mais 0,12 vezes 2, vai dar 0,84 por ano, ok? Então, aqui é só uma parte da nossa fórmula, né? Que está o custo de carregamento. Só para vocês acompanharem um pouquinho, né? Como cada variável, né? Dada dentro de um enunciado e tudo. Aqui, né? O custo de obtenção, né? Então, a gente trabalha com o custo do pedido, correto? Vezes a quantidade de pedidos que eu fiz. Então, vou considerar, né, um exemplo aqui. Olha, o custo do pedido é R$30. A demanda é de 20 mil unidades e eu tenho um lote de compra de 2.000 unidades, que é o quê? Ok? Então, qual que é o custo de obtenção? Qual fórmula, né, que eu uso? CP vezes D dividido por Q. Então, quando você faz, né, 30 vezes 20 mil dividido por 2.000, né, a gente chega a um valor de R$300.
Por que R$300? D dividido por quê? 20 mil por 2 mil vai dar 10. 10 vezes 30 é 300. Agora, a mesma coisa, no do lado. O custo do pedido é 30 reais. A demanda é de 20 mil reais. E o Q, 4 mil. Lembrando, pessoal, D é demanda, Q é o lote de compra, a quantidade de itens que você pediu para o seu fornecedor. Ok? O que aconteceu ali agora? O custo de obtenção foi para 150. Por que foi para 150? Ora, antes eu pedi um lote de 2.000 unidades. Agora eu estou comprando 4.000 unidades de lote de compra. Antes eu fazia 10 pedidos, que é 20 mil dividido por 2. Agora eu faço 5 pedidos, 20 mil dividido por 4. Né? Então, por isso, o custo de obtenção ele reduz. O que isso nos mostra? Né? Quanto mais pedido você fizer, mais custo de obtenção você vai ter. Quanto menos pedidos, né, menos custo de obtenção. Ok? O custo de aquisição, pessoal, nem vou apresentar para vocês aqui, né, porque ele é meio óbvio, né? Vamos dizer, você tem que comprar 20 mil unidades, como eu disse anteriormente. Cada unidade vale R$1, né? Qual que é o meu custo de aquisição? 20 mil reais, ok? Então, basicamente, é só isso. E aqui, se eu tiver, né, o custo com aluguel da área de armazenagem, né, eu coloco como custo de independente, que é o CI, ok? Então, pessoal, né, todos esses dados, né, serão utilizados para a gente calcular, né, o custo total de estocagem. Você vai pegar os dados, substituir dentro da equação, ok? Aqui, né, um exemplo de dado para trazer para vocês, né, aqui de um outro cálculo, né, além de calcular o custo de estocagem, né, nós podemos calcular também qual que é o lote econômico de compra. O que é isso? Qual é a quantidade de itens que eu devo comprar, né, para reduzir o meu custo, né, de armazenagem de itens? Nós temos essa fórmula que está apresentada aí para vocês, né, ao lado no slide, que é LEC, é lote econômico de compras, é igual a raiz de, na parte de cima, né, 2CP vezes D, CP, o que é? Custo do pedido, por pedido. D é a demanda, dividido por CA mais I vezes P. Então, a gente, né, colocando os dados ali, né, a gente chega ao lote econômico de compra, que nada mais é que a quantidade que eu compro, o Qzinho que a gente usou lá no exemplo anterior que eu dei para vocês, ok? Então, vocês podem fazer o cálculo aí, né, com calculadora e tudo, né? Mas, olha, vamos usar essas variáveis aqui ao lado, né? Demanda, 40 mil unidades. Custo de preparação, obtenção, 30 por pedido. Então, olha, eu já pego esses dois dados e coloco eles lá em cima, né? 2 vezes 40 mil, 2 vezes 30 reais, vezes 40 mil. Dividido por... Aqui no exercício deu o custo de carregamento. O que é custo de carregamento, pessoal? É a fórmula inteira ali embaixo. Então, dividido por 0,30, ok? Você vai fazer o cálculo e vai tirar a raiz disso. Qual é o resultado que você vai encontrar? Né? 2.828,43 unidades. Como a gente não vende, né, unidade quebrada, né, então a gente arredonda os dados. Né? Então, 2.830 unidades. O que quer dizer leque de 2.830 unidades? Quer dizer que toda vez que eu vou fazer um pedido para o meu fornecedor, eu vou fazer um pedido de 2.830 unidades. Ok? Então, esse é o entendimento, né, que a gente tem dessa forma. Ok? Bom, pessoal, né, o que eu sugiro para vocês? Façam uma pausa agora, né, retomem, né, a parte anterior para vocês compreenderem, retomarem, né, a fórmula principalmente do custo total de estocagem, né, e depois do lote econômico de compra, ok? Então, peguem essas variáveis que eu passei para vocês, simulem, coloquem outros dados, ok? Para vocês compreenderem direito, ok? Agora eu vou entrar, né, em outra parte aqui da aula, de gestão de estoques, ok? Então, como eu disse, façam uma pausa aqui.
Bom, então, considerando que vocês, né, fizeram a pausa, estão voltando, agora, né, a gente vai tratar, né, se lá no leque a gente falou do quanto pedir e qual é o custo disso, né, então o leque e o custo de estocagem, agora a gente vai, né, dentro da gestão de estoques, trabalhar com a lógica de quando pedir. Quando que eu vou, né, ligar para o meu fornecedor e falar, opa, estou precisando dos produtos, né? Então, tem dois métodos aqui que eu vou ensinar para vocês, né? O controle por ponto de pedido e controle por reposição periódica. Então, vamos lá. O controle por ponto de pedido, né, vocês podem ver pelo gráfico, né? É um ponto no qual, né, quando chega uma quantidade de produtos que eu tenho dentro da organização estocados, né, esse quantitativo vai me indicar, ora Fábio, tá, né? Chegou no momento que você precisa ligar para o fornecedor para pedir, né? Para que você não fique sem produtos, né, para comercialização, ok? Então, é nesse gráfico que está mostrando aí para vocês, né? Vocês podem acompanhar. O ponto do pedido é o PP, né? Que está aí na linha do meio, ok? Então, ele é o ponto no qual eu faço um pedido, né, e o pedido vai chegar na minha organização e não vou ter nenhum tipo de problema maior, né? Bom, dentro dele, né, tem o QMAX, QMAX aí, né, que seria Q máximo, seria a quantidade de itens máximos que você vai ter estocado na sua área de armazenagem. E embaixo tem QS ou Q mínimo, né? Seria o estoque de segurança, a quantidade mínima que você tem dentro da operação. Notem, pessoal, que do que mínimo para baixo, vocês ainda têm, né, uma folguinha ali, né? Então, essa é a lógica, né, de trabalhar aí com o conceito de estoque de segurança, né? Por que trabalhar com estoque de segurança? Ora, eu posso fazer um pedido para o meu fornecedor, né, e acontecer algum incidente na estrada, né, uma interrupção no trajeto, o cliente, o fornecedor pode demorar a consolidar o pedido e me enviar, né? Enquanto isso, dentro da minha organização, eu estou consumindo itens, né? Estou consumindo itens e pode chegar um momento que vai faltar, né, esses produtos para a minha organização. Então, por isso, né, nós temos essa questão da quantidade mínima, ou QS, né, ou quantidade de segurança dentro da organização, né, para ser um colchão, vamos dizer assim, né, uma precaução da organização, caso aconteça algum problema ali, ok? Bom, né, era para aparecer agora para vocês, né, mas a fórmula, né, mas eu falando aqui, ela é muito pequena, vocês podem anotar, né? Qual que é a fórmula do ponto do pedido? Então, vamos lá. PP é igual a D vezes T mais QS. Então, são essas variáveis que estão aqui embaixo, né, para vocês, só a fórmula que não apareceu ali, né? Então, PP é o cálculo do ponto de pedido, D é a demanda por unidade de tempo. O que é isso? Quantos itens você usa por dia, por exemplo, ok? Por hora, por mês, enfim, né? Depende de qual o período de tempo que você vai estar analisando, ok? Mas então quantos itens você vai estar utilizando, né, para a gente poder calcular esse ponto de pedido. P, tempo de ressuprimento, ou lead time. É o tempo que demora para o seu fornecedor te enviar o produto que você pediu, ok? Ou tempo, né, no caso de produção, enfim, ok? QS é o estoque de segurança, ok? Bom, então vamos ver, né, como que faz um exemplo, né, aqui do cálculo para vocês acompanhar. Bom, vamos ao exemplo. Suponhamos que um item tem uma demanda anual de 1.200 unidades, um custo unitário de preparação de R$ 200, uma taxa de encargos financeiros sobre os estoques de 50% ao ano e um custo unitário de R$ 10. Ou dólares, né, pessoal? Porque alguns exercícios vêm com essas indicações, né, em outra moeda, ok? Mas vamos fazer a leitura aqui, fosse reais. Vamos admitir que este item tem um estoque de segurança de 80 unidades e um tempo de ressuprimento de 15 dias.
Considerando o ano com 300 dias úteis e a reposição se dando através de lotes econômicos, defina o modelo de controle por ponto de pedido. Notem aqui, pessoal, que temos uma infinidade de dados aqui, ok? Mas é um exercício para a gente treinar, né, a própria questão do cálculo do leque, do lote econômico de compras, e também agora para definir o ponto do pedido. Então, vamos fazer uma leitura dos dados, né? Primeiro, organizar as variáveis. Então, olha, T, 1.200 unidades é a demanda anual, ok? Então, lá, colocamos como D. A é o custo unitário de preparação ou custo de pedido, ok? Então, R$200 por unidade. O I, né, é a taxa que a gente tem, a taxa de juros, o custo de capital, então 0,50. C é o custo unitário do produto, então é a mesma coisa que o preço do produto, ok? Então, R$10 por unidade. T é o tempo, né, de ressuprimento, o tempo que leva para o fornecedor me enviar o produto, ok? Então, são 15 dias. E QS, que é o estoque de segurança de 80 dias. Então, se eu quiser calcular o ponto do pedido, né, lembrando qual que é a fórmula, ponto PP, né, é igual a D vezes T, entre parênteses, né, mais QS. Então, vai dar quanto? Né? Então, calculem aí. Então, olha só, né, nós temos aqui já, né, calculado para vocês. PP é igual a D vezes T mais QS, né? Então, 4 vezes 15, 60, mais 80, 140. Esse é o ponto do pedido, né, no exercício que nós estamos calculando, ok? E aí, qual é o lote econômico de compra? Qual que é o quê, né? Então, lembrando, né, a fórmula aqui do leque, leque é igual a 2CP vezes D dividido, né, por CA mais I vezes P, tudo isso tirando a raiz, ok? Então, né, retomando aqui, né, quando vocês virem leque ou o que com asterisco em cima, né, é a mesma coisa. Então, a resolução aqui para vocês, né, que estou apresentando. Então, vai lá, né, lote econômico é igual a raiz de 2 vezes, né, a demanda vezes A, no caso, a mesma coisa que o custo do pedido, dividido por, né, o custo unitário do produto vezes a taxa dele. Notem, pessoal, que aqui a gente não vai ter a utilização do custo de armazenagem, ok? Em termos aqui de exercícios, né, em alguns casos, o enunciado pode brincar fazendo isso, tira uma determinada variável, né? Então, a gente pode considerar ela como zero, né? Não está multiplicando nada, né? Então, nesse caso, não foi considerado o custo de armazenagem, né? Mas se ele fosse dado, né, nós iríamos utilizar, ok? Então, tirando a raiz, né, substituindo as variáveis, né, pelos números respectivos, então 2 vezes 1.200 vezes 200 dividido por 10 vezes 0,5, tudo isso tirando a raiz. A gente vai chegar a 310. O que é o 310? É o lote econômico de compra. É a quantidade que eu vou, né, sempre pedir para o meu fornecedor. Ok? E aí, né, dentro do exercício, né, a gente pode calcular a quantidade máxima, a quantidade mínima, né, com os dados que foram dados. Quantidade mínima é a mesma coisa que quantidade de segurança. O exercício já tinha dado esse dado, né, que é 80. E a quantidade máxima que a gente coloca no estoque, né, nada mais é do que o seu estoque de segurança mais o lote de compra, a quantidade que você adquiriu ali do cliente. Então, por isso, 80 mais 310, que vai dar 390, ok? Bom, né, aquele 4, né, que eu também não tinha explicado aqui para vocês, onde foi encontrado aquele 4, né? Bom, vamos voltar ao enunciado. Eu tenho uma demanda anual de 1.200 unidades, ok? No ano todo. E aí a organização trabalha 300 dias úteis, né? Para eu chegar o D, né, que é a demanda que, no caso, né, diária do produto, né, então eu faço 1.200 dividido por 300, que aí eu vou achar 4 itens, né,
diários, né, que a empresa utiliza. Professor, por que você utilizou nessa questão de dias, se estava dando lá 1.200 unidades por ano e tudo, né? Bom, os dados, né, o tempo de ressuprimento, ele está sendo dado em dias, né? Então, eu utilizo aqui o D, né, a demanda também em dias, né? Por isso que eu tive que fazer 1.200 dividido por 300 para achar o 4, ok? Então, né, ponto de pedido, 140, né, e os outros dados, né, lote de compra 310, quantidade máxima 390, né, e o estoque de segurança de 80, ok? Graficamente, pessoal, nós podemos, né, observar isso, né, e até interpretar um pouco melhor essa lógica, né? Notem, né, que, olha, o estoque máximo 390 unidades, estoque mínimo 80. E o PP, que é o ponto do pedido, quando eu devo fazer um novo pedido, né? Quando atingir 140 unidades, né? Ou seja, essa linha na diagonal do Q máximo até o Q mínimo vai mostrando o consumo que eu vou tendo, o consumo diário de itens que eu tenho no estoque, ok? Então, o estoque estava cheinho, né? 390 itens. Aí passou o primeiro dia, eu gastei 4 unidades. Passou o segundo dia, mais 4 unidades. E foi caindo, ok? Quando esse número chegar a 140 unidades, eu faço um pedido. Por que 140 unidades? Ora, se eu gasto 4 unidades por dia, né? Então, de 140 a 80, né? Vão ser os 15 dias, né, que eu tenho de espera para o fornecedor me enviar. Nesse tempo, eu gasto 60 unidades, né? Então, 140 menos 60, eu chego ao 80, que é o estoque de segurança, né? Se o produto chegar, né? Então, notem que no gráfico, a linha vai lá para cima, né? E vai reta. O que quer dizer isso? Ora, chegou, eu fiz o pedido, chegaram os itens, né? Então, meu estoque voltou a ficar cheio, né? Então, vai lá para cima, ok? Agora, se por algum motivo o fornecedor não me entregou, né? O que acontece? Se eu não tivesse estoque de segurança, né, eu ficaria, ou se eu sou uma fábrica, né, se eu estou fabricando algum produto, eu fico sem serviço. Se eu sou apenas um comércio, né, eu fico sem vender o produto para o cliente, ok? Então, isso, né, reforça a necessidade da gente ter um estoque de segurança dentro da organização, né? E graficamente a gente consegue visualizar isso, né? Só lembrando aqui, né, D, então, é a demanda diária, no caso, são 4 produtos por dia que a gente tem, né? E T, né, o tempo de ressuprimento, né? Então, dá para ver nessa lógica no gráfico aqui muito bem como se comporta, né, as variáveis e a compreensão do controle por ponto do pedido, ok? Outra forma é o intervalo, né, de pedido, né? Ora, se antes, né, no controle por ponto do pedido, era uma quantidade de itens que me mostrava quando que eu deveria fazer o pedido, agora é um intervalo de dias, né, ou meses, que vai me demonstrar quando eu devo fazer esse pedido, ok? Então, nós temos essa fórmula, né? IP, que é intervalo do pedido, é igual a Q dividido por D. Q é a quantidade de itens no meu lote de compra e D é a demanda que eu tenho por eles, ok? Simples assim, pessoal, né? Então, olha só, um exemplo aqui. Eu tenho um leque, ou o Q, que é o lote de compra, igual a 500 unidades. Né? Então, toda vez que eu faço um pedido, eu compro 500 unidades. E eu tenho uma demanda mensal de 600 unidades de um determinado produto. Então, qual que é o intervalo do pedido? Né? De quanto tempo que eu devo fazer um pedido? Ora, eu aplico a fórmula. IP é igual a Q sobre D. Então, IP é igual a 500 dividido por 600. Nós vamos chegar ao valor de 0,83 mês. Lembra, né? Manter as mesmas variáveis, ok? Do lote e da demanda. A gente fala 0,83 meses? Não fala, né? Então, você tem que transformar isso em dias, ok? Aí é só aplicar a regra de 3, ok? Um mês é igual a 30 dias.
x, 0,83 é igual a x, ok? Multiplica cruzado e vocês vão chegar aos 25 dias aqui. Novamente, interpretação quer dizer que a cada 25 dias, né, que a organização está trabalhando, eu vou lá e faço um pedido de 500 unidades, ok? Então, é isso aqui, bem simples, pessoal, né? Não tem muita complicação. É esse o controle aqui por reposição periódica, dentro, né, da lógica de intervalo de tempo, ok? Bom, pessoal, né, sobre gestão de estoques, é isso que eu gostaria de colocar para vocês, né? Retomando, né, essa lógica de compreender, né, que o estoque ele vai impactar, né, no custo da organização, né? Então, a gente tem que ver, né, com muito cuidado, né, a necessidade ou não de manter essas estruturas, né, dentro da organização, ok? E, né, mensurar, fazer o cálculo, né, ver essa necessidade mesmo, né, desses materiais, né, pensando aí na melhor logística possível, né, do fluxo do seu processo. Ok? Bons estudos! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa aula. Hoje vamos continuar falando sobre administração de estoques. Bom, né, nós já falamos sobre custo de estocagem, né, sobre quando pedir, quanto pedir. Agora vamos falar um pouco sobre como controlar o sistema, como gerenciar o sistema. Uma das formas, né, utilizadas ali para mensuração, para analisar o estoque, né, são os inventários, né, dentro da organização. Que nada mais é do que a comparação entre o que está informado, está registrado no sistema de informação da organização e o que fisicamente há, né, na estrutura de armazenagem. Esse controle pode ser, né, feito periodicamente, né, e através da contagem física, né, realmente da contagem ali, né, de pegar item por item, né, para fazer a contagem. A organização que vai definir qual é o período, o melhor período, né, para ela fazer isso. Se é mensalmente, né, semanalmente ou a cada semestre, enfim, a organização vai definir o melhor período, né, para fazer toda essa contagem e esse acerto, né, do estoque dela, ok? Dentro da questão do inventário, né, é muito importante, né, lembrarmos que o controle de entrada e saída de materiais dentro da organização, né, deve ser muito bem feito, os colaboradores devem ser orientados a todo momento que entrar e sair o produto, né, seja feita o devido e correto registro, né, dessas movimentações, para que o inventário possa estar, né, de forma adequada, correta. Né? Porque quando o inventário, né, não está correto, o que acontece? O cliente faz o pedido de um produto, né, no caixa, por exemplo, o atendente, né, que está ali de frente para ele, né, vai olhar no sistema, né, ou qualquer controle que você utilize dentro da sua organização, vai analisar, opa, tem determinado produto, né, e na hora de buscar lá no armazém, não há. Né, ou pode acontecer ao contrário também, né, não há, fala para o cliente que não tem o pedido, não tem o produto, perdão, e aí você vai depois no almoxarifado e encontra vários produtos lá, ok? Então isso pode impactar na perda de venda, na satisfação do seu consumidor. Então é importante, né, a conciliação, né, dos inventários e no dia a dia, né, termos essa perspectiva, né, esse olhar mais estratégico do quão é importante fazer os registros das movimentações de materiais dentro da organização. Bom, uma outra análise também, né, que a gente faz sobre o estoque é o que a gente chama de curva ABC, né? O análise ABC. Então, vejam aí que vocês têm, né, um gráfico mostrando, né, escrito A, B, C, alguns percentuais, né, 20, 30, 50%. A análise ABC, pessoal, nada mais é do que você categorizar os itens, né, que você trabalha, que você tem estoque, é utilizado para outras finalidades, né, os itens que você vende, e fazer uma avaliação sobre quais que têm maior giro, quais que
impactam mais o faturamento da organização, ok? Então, por isso, nós temos a classificação. A são itens que têm uma menor representatividade em termos de quantidade de itens, né? Por isso, lá no gráfico, 20%, só que eles representam, né, uma outra variável, né, eles têm uma grande representatividade. Por exemplo, em termos de estoque, eu tenho 20% dos itens, né, isso aqui pode variar, né, pode ser um pouquinho menos ou um pouquinho mais, né, mas a lógica é que eu tenho uma quantidade menor de itens que representam, por exemplo, né, o valor estocado, né? Então, eu tenho lá 80% do valor em dinheiro estocado, né? Poucos produtos ali compreendem, né, esse valor, ok? Temos ali uma faixa intermediária, né, 30%, que pega mais ou menos 15%, né, e a grande maioria dos itens que eu tenho estocado, uma grande quantidade, às vezes em termos de valor, né, que representa no estoque, não representa muito valor, né? Mesma coisa, a gente pode fazer essa análise em venda, né? Às vezes, quem traz mais dinheiro para a empresa, mais receita, é uma pequena quantidade de itens. Então, seria essa análise 20-80. 20% dos itens traz 80% do faturamento organizacional. Enquanto os outros 50% dos produtos, a maior quantidade, né, não traz tanto a receita, né? É óbvio que, mesmo eles não trazendo tanta receita, né, eu tenho que manter no portfólio da organização, né, porque o cliente vai buscar, né, enfim, ok? Mas, aqui dentro de administração de estoques, o que é importante nós aprendermos, né, é que esses 20% que trazem maior faturamento, que representam maior volume, né, o maior valor, né, dentro do meu estoque, são itens que eu tenho que gerenciar muito mais de perto. Eu não posso deixar esses itens faltarem dentro da minha estrutura organizacional, ok? E aí, pessoal, né, da onde que veio isso, né, esse 20-80, né? Vem do que a gente chama de princípio de Pareto, né? Basicamente aqui, né, passando para vocês, o princípio de Pareto diz que a relação, né, entre duas variáveis, no caso aqui causa e efeito, né, ela se dá estatisticamente, né, desta forma. 20% das causas representam 80% dos efeitos, né? O resto das causas, 80%, não representa um pouco, 20%, né? Então, é o exemplo claro que eu dei para vocês, né? Se você pega itens estocados e valor estocado, né, duas variáveis, você vai achar essa relação, que 20% dos itens, ou aproximadamente, mas a menor quantidade dos itens representa a maior quantidade em valor, ok? E aí, né, essa tabela aqui para vocês, né, recordando o princípio que eu acabei de falar, nós chamamos de classe A esses 10 a 20% dos itens que representam de 70% a 80% de valor acumulado. A importância desses itens é grande. Os itens B, 30% a 40%, representa 15% a 30% no valor acumulado, tem uma importância intermediária, e o C, né, a maior quantidade de itens representa o valor acumulado menor, importância menor aqui, né? Novamente, por que isso é importante, né, nós entendermos aqui? Ora, se eu sei quais os itens são classe A, são itens que minha gestão não pode perder de vista. Eu não posso deixar esse tipo de item faltar dentro da minha empresa, né? Então, eu tenho sempre buscar, né, contato com o meu fornecedor, algumas negociações aí para facilitar, né, a comercialização desse item. Bom, pessoal, como que a gente monta, então, a curva ABC, né? Então, vou fazer uma pequena demonstração aqui para vocês. Vocês podem fazer ela por Excel, ou tem hoje sistemas, né, de gestão aí de organizações que já trazem nela a possibilidade automática de criar a curva ABC, né? Mas se você não tiver, no Excel você consegue criar. As etapas né? Então, definir a variável, coletar o dado, ordenar os dados, calcular percentuais e construir o diagrama, né? Que dados são esses? Ora, podem ser dados de quantidade de estoque, o valor envolvido, ok? Então, olha, um exemplo para vocês. Eu tenho uma série de itens
de A a L, e a quantidade média em estoque deles tem aí em cada linha, né? Representativo, ok? Bom, qual outro dado que eu vou precisar? Do custo unitário desses itens, ok? Pode ser o preço de cada item, enfim, depende da variável que você está analisando, né? Então, eu tenho o custo aí, né? O item A, então, a quantidade média de estoque dele são 5 itens e o custo unitário, R$ 2.000, né? Qual é o próximo passo, né? Então, eu tenho que saber o custo total aqui, né, desses itens. Então, eu faço a multiplicação, né? 5 vezes 2, 10 vezes 70, 1 vezes 800, e fiz tudo, ok? Então, nós temos aí, né, mais uma coluna, ok? Agora, qual que é a próxima etapa, né? É você organizar essa tabela que você tem, né, pelo custo total. Então, lá no Excel, né, tem uma forma de você agrupar os dados, né, de modo que eles possam, né, tá do maior para o menor, ok? Vocês assistirem algum vídeo no YouTube e tudo, né, rapidinho vocês aprendem a fazer isso, né? Mas, enfim, né? Aqui o que eu fiz? Eu agrupei os dados pela coluna de custo total, do custo total maior para o menor, né? Então, ela me deu esse dado, olha. Qual que é o custo total maior? É o item F, ele é o primeiro. O segundo é o J. Então, 80 mil, 36 mil, 10 mil e foi até 120, que é o menor custo, ok? Então, notem aqui, olha, a tabela estava assim, né? Essa era inicialmente, com os custos agrupados pelo item, né? A, B, C, nessa ordem. Agora eu ordenei pelo custo total, ok? Próximo passo, né? Você cria uma nova coluna e coloca custo total acumulado, né? Então, a primeira linha não tem nada para somar, então continua 80 mil. A segunda linha vai ser a soma do custo do item, no caso F, com o item J. Então, eu vou somar 80 mais 36, 116. Sempre nessa linha diagonal, ok? Então, o primeiro com o de baixo, o de cima com o de baixo, o de cima com o de baixo, ok? 116 eu somei com 10 mil, né? 116 é a soma do item F com o item J. Eu somei agora para pegar o item A, né? Então, 116 mil mais 10 mil, que dá 126 mil, ok? E fui fazendo esse custo total acumulado até chegar lá embaixo, que é o custo total de todos os itens, 144.730, ok? Bom, pessoal, por que eu faço isso? Porque fazendo isso, pessoal, a gente vai criar os percentuais e aí, na hora de jogar no gráfico, ele faz aquela curva bonitinha lá do gráfico, né, da curva ABC, ok? Então, é por isso que essa é somado dessa forma. Como eu disse, eu faço os percentuais, né? Então, 80 mil representa quanto de 144? 55%. 116 representa quanto de 144? Né? Então, eu vou fazendo essas somas, ok? Porque esses percentuais vão ser usados também lá para o gráfico, ok? Na dúvida, pessoal, voltem à aula, né? Vejam passo a passo que eu estou dando, ok? E aí, né, você está usando o Excel, você pode mandar fazer o gráfico, né, usando as colunas aí de percentuais, ok? E aí ele vai te dar esse gráficozinho aqui, né? Então, percentuais e os itens, né? Então, na parte horizontal, ele fala os itens F, J, A e por aí vai, e na vertical ele deu os percentuais, né? Então, vejam, olha, né, que ele montou uma curvinha, né, não idêntica, né, mas com o mesmo sentido lá da curva ABC que eu coloquei para vocês, ok? Então, né, lembrando, né, o princípio básico, itens A, né, são de maior valor acumulado, B, os intermediários e C, né, são os com valor acumulado menor. Então, a gente pode chegar nessa classificação ABC aqui, né, que eu sugiro para vocês, né? Então, lembrando, né, a gente às vezes não tem tão definido que é 20%, que é 15%, que é 50%, mas os próprios dados vão nos mostrar, né, quais itens que a gente vai pegar para essa análise. Notem, olha, que o item F mais J,
os dois somados representam 80% do valor estocado que você tem ali. Então, né, esses são itens A, né, classificação A. Professor, por que você não colocou o A? Olha só, de 80% para 87%, né, aí já o percentual já vai caindo, né, de representatividade, entendeu? Então, esses dois, só dois itens representam 80%, né? Então, esses dois estão muito na cara que são os mais representativos, por isso classificados como A. Né? O A, o E e o D, né? Então, tem uma representatividade que vai, né, caindo, ok? Então, olha, de 80 para 87, 7%, de 87 para 92, 5%, 92 para 93, 3%. Então, o que eu tenho que está acontecendo? A representatividade dos itens no valor estão caindo, né? Então, esses primeiros itens, que é representatividade ainda, né, 5, 7, 3, eu vou classificar como B. Agora, vejam os classificados como C, né, como eles se comportam, que é do K para frente, né? Então, olha só, né, o K, 97, para o L, que é 98, 1%. E depois, né, vai reduzindo até menos de 1% essa representatividade. Então, o que eu vou classificar esses itens? Como C. E note que é a maior quantidade deles, né? Então, eu tenho o K, o L, o H, C, B, G e I. Temos 7 itens, se eu não me engano, né, mais ou menos, nessa representatividade menor dentro do valor, ok? Então, pessoal, esse é um exemplo, né, para ilustrar a lógica aqui que a gente tem, né, da curva ABC. E lembrando, qual que é a importância dela? É você saber identificar qual o item que você deve ter maior atenção dentro da sua operação, para que você, né, se preocupe em não deixar faltar aquele item. Seja que ele vai impactar na sua operação produtiva ou vai impactar, né, na comercialização do item ali para o consumidor. Ok? Bom, então o entendimento é esse. Bons estudos, né, e revejam a aula para melhor entendimento.